E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o primeiro Movecast aqui da nossa primeira Igreja Batista em Coração de Jesus. É uma oportunidade, é o primeiro, né? É o pioneiro, é o piloto que a gente está gravando aqui. E o nosso intuito é levar o Evangelho, é levar a Palavra de Deus, é levar experiências de vida, entretenimento aí ao público que está assistindo de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais fora dos roteiros, vamos dizer assim. E gostaria de agradecer aqui a presença do nosso querido primeiro convidado, que é o pastor Domingos. Eu sou Mateus, vou estar conduzindo juntamente com o meu colega, o meu amigo Lucas, aqui o Movecast. Vou passar para Lucas para estar fazendo a sua apresentação pessoal. Oi, meu nome é Lucas, quero agradecer aqui também a presença do nosso primeiro convidado, o nosso querido amigo Domingos Sávio, nosso pastor, e a Mateus, como ele já falou, a gente somos colegas, amigos, e hoje teremos a presença do ilustre Domingos. Então vamos já passar para a palavra, né? Para quem é de direito, está aqui convidado hoje para compartilhar experiências de vida aqui conosco. E hoje temos aqui muitas perguntas do pessoal de casa, temos muitas polêmicas sobre a vida do pastor Domingos Sávio. É isso aí, estou muito feliz, muito contente, alegre por este momento que nós estamos inaugurando aqui. E feliz pelo Ministério Move, que tem inovado e tem trazido experiências e sugestões e soluções muito adequadas para o tempo que nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que fazem parte desse movimento e eu quero externar aqui a minha gratidão também a todos aqueles que já participaram e estão participando conosco, né, nos bastidores e também em casa, enviando as suas perguntas. E eu quero encorajar você a fazer isso, porque esse espaço que está sendo criado aqui pelo Ministério Move é um espaço que vai promover o nosso crescimento espiritual na nossa caminhada de fé e vai ser muito importante. Aqui, de uma maneira, conforme foi dita, informal, nós vamos estar tratando de temas relevantes, de temas importantes e discutindo assuntos sérios para a caminhada de fé, não é mesmo? Nós vamos estar aqui, sobretudo, pensando sobre a palavra de Deus e como esta palavra de Deus pode ser aplicada às nossas vidas, a fim de que a nossa jornada aqui seja uma jornada próspera, uma jornada que alegre o nosso coração e também tire um sorriso no rosto, no coração do nosso Deus. Então eu fico muito feliz por estar participando desse primeiro momento. E eu espero que nós tenhamos muitos outros momentos bons, gostosos, para que a gente esteja compartilhando a nossa fé com todos vocês. Eu me chamo Domingos Sávio, sou pastor da primeira Igreja Batista em Coração de Jesus e estou vivendo um tempo com a igreja de muita alegria e de muita felicidade. Deus tem colocado no nosso coração sonhos de levar a palavra de Deus à nossa cidade, às pessoas dessa cidade. E eu estou muito feliz com o que está sendo produzido por Deus através do seu Espírito na nossa igreja, para o nosso tempo. Então nós vamos, começar definitivamente. Nós temos o tema do nosso primeiro podcast, é uma igreja irresistível. E a primeira pergunta, pastor, que eu tenho para o senhor é: qual o seu maior sonho para a cidade de Coração de Jesus? Esta pergunta é uma pergunta fantástica mesmo, né? Desde que Deus me chamou para servi-lo aqui em Coração de Jesus, Ele colocou um sonho grandioso no meu coração. E ao longo desse tempo em que nós estamos aqui, já há 16 anos, a verdade é que Deus ainda permanece
colocando na minha mente e no meu coração o sonho de que esta igreja possa ser de fato um canal de bênçãos para o coração de Jesus. E o meu sonho é que as pessoas de coração de Jesus possam conhecer o Senhor da nossa salvação, o Senhor Jesus, e que elas possam se render a Cristo para a glória do Senhor. O meu maior sonho é que todas as pessoas do território de coração de Jesus possam abrir sua mente, o seu coração, para a realidade de Cristo Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. Quando eu vim para cá, Deus colocou uma frase muito interessante no nosso coração, que ela tem muito a ver com a nossa cidade. E esta frase que nos acompanha ao longo dessa jornada diz assim: não basta estar em coração de Jesus, é preciso ter Jesus no coração. Então essa frase, ela resume esse sonho, esse desejo que eu nutro no meu coração para o coração de Jesus. Que as pessoas tenham em Cristo Jesus a única esperança para a sua vida, para os seus dias, para o seu caminhar. Sim, é até também o tema, né, da nossa campanha de missões, que neste último domingo a gente realizou aí, o culto de missões nacionais, né, com o tema Jesus Cristo é a única esperança. Isso. E é um sonho nosso também, né, Mateus? Colocar em neon, na fachada da igreja, a frase, né? Jesus Cristo é a única esperança, né? E de fato que as pessoas possam acordar para a realidade de que a nossa única esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. Agora, em uma única palavra, pastor, para você, o que é uma igreja irresistível e por quê? Em uma única palavra, é uma igreja bíblica. A igreja irresistível é uma igreja bíblica. Porque a palavra de Deus tem poder para transformar o ser humano. É por meio da palavra que nós somos alcançados. Foi por meio da palavra que Deus fez todas as coisas acontecerem, né? Se nós olharmos a realidade do princípio, lá em Gênesis, foi através da palavra que as coisas foram criadas, né? Deus diz, haja luz, e houve luz. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria uma igreja bíblica. E hoje eu vejo assim que o que a gente mais tem no mundo é igrejas que não, assim, na grande maioria, é que não tem a Bíblia como a base, né? E nós vemos também até mesmo a questão de púlpito, né? Muitas pregações que nós vemos que a Bíblia é como que um apoio, vamos dizer assim, para que o pregador possa externar a sua defesa, né? Para que possa calçar a sua pregação. Tem mais o homem no centro também, né? Exatamente. Então, nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus, a Bíblia, é que vai definir o rumo da nossa pregação. Nós estamos pregando a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. E é isso que é importante, nós estarmos pregando, nós estarmos compartilhando com as pessoas, é a palavra de Deus. Então é ela que define o que Deus, de fato, com a ação do seu Espírito, há de falar à igreja. Então, a nossa pregação, ela é centralizada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela prepara o homem, prepara o ser humano para a salvação. Então ela fala sobre a realidade do Salvador. Desde o capítulo 3 de Gênesis, após a queda, Deus ele tem anunciado através da sua palavra o Salvador, o Messias, o Cristo. Então, o coração da Bíblia é Jesus Cristo, e é Ele que nós temos que pregar, é Ele que nós temos que anunciar. Então, Mateus, é isso mesmo que você diz. O que nós vemos em muitas igrejas é muito barulho, né, muito auê, mas pouca palavra, tá certo? E o mais importante é que a palavra de Deus seja anunciada às pessoas. Na última terça-feira, nossa turma de escola bíblica,
falou sobre isso aqui que nós estamos discutindo agora. Sobre as igrejas que verdadeiramente, né, para ser irresistível, tem que ter a palavra de Deus como base e como guia, né, para o seu caminhar aqui na terra. E temos em contrapartida essas outras que a gente já citou aqui, né? É isso mesmo. E nós, a palavra de Deus, ela é irresistível porque nós não colocamos o texto bíblico em discussão. O texto bíblico, ele é imperativo, tá certo? Ele é determinístico. Então, nós não colocamos o texto sobre a mesa para discutirmos o texto. O texto, na verdade, é que nos revela o que nós vamos fazer, o que nós precisamos fazer, que resposta nós temos que dar a este texto. Opiniões a gente coloca sobre a mesa para discutir, né? Mas a palavra de Deus, ela não é colocada sobre a mesa para uma discussão. E é por isso que ela é irresistível, porque o nosso Deus, né, é irresistível. A ação de Deus, ela é imperativa, tá certo? Sim. E não há quem possa existir para resistir à ação de Deus, porque Ele é o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, a ação de Deus é um decreto, né, que vem. Então, a palavra de Deus é irresistível e a igreja do Senhor Jesus, pela palavra, ela também se torna irresistível. E assim, o que o senhor acha, assim, nós, como igreja, devemos fazer com urgência para a gente chegar mais próximo disso? Essa questão é muito interessante, é o que nós estamos repensando, refletindo nos nossos encontros de domingo pela manhã, né? Eu creio que a igreja, ela precisa sempre estar buscando a visão de Deus para ela naquele momento, naquele tempo. A visão de Deus, no aspecto macro, ela permanece a mesma. Então, quando eu falo que nós precisamos buscar a visão de Deus, é porque dentro da visão de Deus, do desejo de Deus, que é salvar todas as pessoas, nós precisamos compreender o que Deus deseja de cada um de nós naquele tempo. E aí, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelar estratégias, ele vai nos revelar caminhos, ele vai nos dar direcionamento e também vai nos dar criatividade para que a gente possa dar a resposta adequada para a nossa geração, para o nosso tempo. Então, Mateus, eu creio que o momento da nossa igreja é um momento de buscar essa concretitude da visão de Deus para nós, para que a gente possa caminhar de maneira segura. E essa é a proposta nossa para os nossos encontros de liderança aos domingos pela manhã, de buscarmos dentro daquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus, mas buscarmos algo que seja aplicável para os nossos dias hoje, para que a gente não saia do eixo, para que a gente continue sendo uma igreja irresistível, né? Se hoje o senhor tivesse a oportunidade de dar um conselho para o cidadão correjoense, qual seria esse? Muito boa essa colocação. O meu conselho para qualquer pessoa é: volte-se para o Senhor. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela somente tem propósito, ela encontra sentido se nós caminharmos com Cristo, se nós estivermos com o Senhor Jesus. Muitas pessoas, e eu creio que a maioria das pessoas de coração de Jesus, se nós perguntarmos se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que acreditam em Deus. Você crê que Deus criou todas as coisas? As pessoas vão dizer: creio. Deus é o Criador de todas as coisas. Se perguntar ainda: escuta, você acredita que Jesus morreu para nos salvar? Eu ainda diria que praticamente grande parte das pessoas, para não dizer a maioria das pessoas do coração de Jesus, elas iriam dizer assim: eu acredito. Tá certo?
Mas o grande mistério é essa realidade de fé sair da mente e descer para o coração. Então essa trajetória que é a mais complicada, tá certo? Uma coisa é eu dizer que creio em Deus, uma coisa é dizer que creio que Jesus é o Salvador, e uma coisa é dizer que Ele é o único caminho, a única verdade, a vida, e outra coisa é eu transicionar isso para o meu coração, trazer isso para o meu coração, porque quando isso acontece, de fato, então agora eu me entrego. Porque se eu admito que Deus criou todas as coisas, eu vou admitir que Deus me criou. E se eu admitir que Deus me criou, eu vou admitir que numa primeira análise, eu não me pertenço, eu pertenço a Deus, porque foi Ele que me criou. Então, nessa perspectiva, é que nós vamos entender a finitude da vida. Por exemplo, se nós observarmos a realidade, todo ser humano ele tem a expectativa que em um determinado dia os seus passos aqui na Terra vão cessar, porque a morte é algo que nós podemos contar como aquilo que todos haverão de experimentar. A única certeza, né? A única certeza que nós podemos dizer que temos é que um dia, né, os nossos passos irão cessar. Bom, então se no princípio lá, quando eu nasci, não fui eu que defini quem seriam os meus pais, qual cidade eu ia nascer, qual a realidade social que eu estaria, não foi eu que escolhi. Isso aí não foi escolha minha, nem sequer o meu nome eu escolhi, tá certo? E assim também o fim da vida não é escolha nossa. Então, a nossa vida no princípio e no fim, ela é regida pelo Criador. É Deus que define. E se Deus define o princípio e o fim, significa dizer que do princípio ao fim nós pertencemos a Ele. E isso aí, independente de você crer ou não, essa é a realidade. Todo ser humano, todas as coisas pertencem a Deus, e a nossa vida pertence a Deus. Então, se Deus foi aquele que nos criou, Ele nos criou para uma utilidade, para um propósito, tá certo? E se eu quero entender o sentido da minha vida, aí eu tenho que conhecer o Criador. É Ele que vai me dizer para qual propósito Ele me criou. Então, o conselho que eu daria a qualquer pessoa, né, é que essa pessoa precisa se voltar para o seu Criador, precisa se voltar para Deus, para entender a sua vida, para entender a sua história e mais, para escrever uma linda história com Deus. E sempre tem aquelas pessoas, né, pastor, que sempre está passando por uma dificuldade, que não está conseguindo entender o sentido da existência. E a gente, tendo esse encontro com Jesus, a gente vai buscar conhecer a Ele, a gente vai conhecer esse sentido, né? De fato, eu costumo dizer, Lucas, que a vida humana, de um modo geral, é uma vida de sofrimento, né, Mateus? Sim. Não tem quem não sofra no mundo. Não existe uma pessoa no mundo que passe uma vida sem experimentar uma dor, um sofrimento, algo terrível. O sofrimento, nós temos que entender que ele entra na vida humana após a queda, capítulo 3 de Gênesis. Porque não era para ser assim. O ser humano não foi criado para uma vida humana de sofrimento. O sofrimento entra na vida humana por causa do pecado. O que causa o sofrimento é o pecado. A consequência, né? É consequência. Então, todo ser humano, né, independente da sua situação de social, né, o seu contexto social, independente se ele ganha muito ou não ganha nada, independente se está empregado ou desempregado, todo ser humano ele está suscetível, sujeito ao sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da vida humana, por causa do pecado, é consequência do pecado, tá certo? E é
esse pecado que de fato vai levar o homem à morte física. A morte física é consequência do pecado também. Nós morremos fisicamente porque o pecado trouxe ao ser humano a morte. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. E aí, quando você diz que aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que procura um caminho de fé, né, e de uma vida piedosa, no sentido de buscando santidade, né, não é que essa pessoa está livre de dor e de sofrimento. Ela vai também passar por momentos de dor, de sofrimento, mas o diferencial da pessoa que tem Jesus no seu coração e da que não tem, da pessoa que entregou a sua vida para Jesus, para a pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é que o coração de quem tem Jesus na sua vida, o coração de quem caminha com Jesus é um coração esperançoso, é um coração que entende essas coisas e sabe que o Senhor Jesus tem algo muito mais especial para ele. Sabe que aquele sofrimento entra na vida da gente, não é para fazer morada, é algo temporário, ele vai passar. Então, quem tem o Senhor Jesus, encara o sofrimento, encara a dificuldade numa perspectiva diferente, né? Porque nós somos chamados para vencer essas coisas, vencer dor, vencer sofrimento, e nós tivemos o exemplo, o Senhor Jesus, Ele mesmo diz, olha, quando isso avizinhar a sua vida, não se desespere, porque eu venci o mundo. Então, em Cristo Jesus, Paulo vai nos dizer, somos mais que vencedores. Exatamente por isso. Por quê? Porque todos nós que caminhamos de fé em fé com Cristo, sabemos que a nossa morada definitiva não é a terra. Um dia, o nosso fôlego de vida cessa aqui. E uma realidade espiritual se descortina para a nossa vida. Então, nós vivemos com essa esperança viva em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a diferença. Sim. E esse assunto aí que o senhor falou é muito pertinente, que eu estava até conversando com umas pessoas nessa semana, que a maioria, vamos dizer assim, das pessoas que aceitam Jesus, elas aceitam Jesus, mas já canalizando esse ato em que eles não terão mais sofrimento, não terão mais problemas, não terão mais obstáculos. Mas aí, a partir do momento que eles aceitaram Jesus, que começam a ter problemas, a ter enfrentar obstáculos pelo caminho, aí começa a frustrar, começa a reclamar, começa a falar assim, aí o Jesus que eu aceitei, e o evangelho que eu levantei a mão lá na igreja e aceitei, pensei que meus problemas iriam acabar, mas a diferença é essa que o senhor fala. Exatamente, e isso às vezes, Mateus, eu vejo muita maldade, até mesmo de alguns líderes religiosos que dão essa falsa informação de que uma vez você tendo aceitado Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é uma mentira, não é assim. Essa não é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele não nos prometeu isso, tá certo? Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele foi muito claro quando nos disse, olha, no mundo vocês terão aflições, olha. Então ele não nos chamou para uma vida no mar de rosas. Não é essa a realidade. Quem caminha com Jesus não é que toda dor e todo sofrimento será dissipado, será cortado, anulado da sua vida. Não. Nós vamos experimentar sofrimentos, lutas, dores, mas é uma perspectiva diferente, tá certo? Sim. É uma perspectiva diferente. Uhum. Então, eu fico assim com o coração compungido quando eu percebo pessoas vivendo uma fé assim, uma fé que, não, se eu aceitei Jesus, eu não vou ter nenhuma experiência ruim no que diz respeito à dor e sofrimento. Ora, isso não é verdade. Essa não foi a promessa do Senhor Jesus, foi bem outra promessa.
tá certo? Então, nós vamos, vez por outra, estarmos aí, né, com dificuldade, enfrentando algum problema, alguma luta, tá certo? Mas uma coisa nós temos, a vitória em Cristo. E é isso que nos dá ânimo, é isso que nos encoraja. Nós temos a vitória em Cristo, tá certo? Sim. E a gente falou aí muito sobre, né, esse Jesus irresistível, esse evangelho irresistível. Passamos aí para a mensagem que esse evangelho irresistível tem para o coração de Jesus. E a minha pergunta agora é, pastor, como que esse Jesus irresistível conquistou o Senhor? Muito boa pergunta. Olha, é uma história e talvez eu não vou ter tempo para compartilhar tudo aqui, mas até convido você, eu estou numa série de mensagens pensando sobre essa realidade, Mateus. Nós começamos domingo passado, o tema maior da mensagem é o esforço de Deus para salvar uma pessoa. Tá certo? Como que Deus ele se empenha, como que Deus se esforça para salvar uma pessoa. E eu comecei a compartilhar com a igreja sobre a minha realidade, a minha vida, a minha história, né? E eu tive vários encontros assim tremendos com o Senhor Jesus, marcantes mesmo, tá certo? O primeiro grande encontro que eu tive com Jesus, eu tinha 14 anos, né? Foi quando de fato o Senhor Jesus naquele encontro ali, ele me colocou no meu coração uma palavra, e esta palavra foi de fato irresistível. Eu não tinha argumentos para dizer um não para o Senhor Jesus. A única palavra que haveria de sair da minha boca naquele momento foi a que saiu da boca de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. E esse encontro irresistível é até difícil nós explicarmos, porque há um mistério de Deus nele. E é por isso que ele é irresistível, né? Se nós olharmos a história de Paulo, por exemplo, quando ele sai ali da região de Jerusalém para Damasco, para perseguir os cristãos, né? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ali próximo de Damasco. E ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o Cristo, que há pouco tempo havia sido morto em Jerusalém. E aquele encontro ali de Paulo com Cristo foi irresistível, ele sai dali transformado. Então, naquele dia ali, aconteceu algo muito parecido comigo, Mateus. Eu tinha 14 anos e eu saí daquele lugar, daquele templo, daquela igreja, transformado. E é isso. Nós não podemos resistir a Deus quando Ele nos alcança com uma palavra de vida. Quando Deus alcança alguém com uma palavra de vida, com uma palavra de esperança, essa palavra ela transforma a nossa vida, transforma toda a nossa realidade. Então, esse foi o primeiro grande encontro. Depois eu tive, aos 17 anos, um grande encontro com o Senhor, quando Ele me revela, de fato, o ministério que Ele havia preparado para mim, que era o ministério pastoral. E aí, então, eu tive aquela convicção ali de que o meu chamado era para ser pastor. Mas eu ainda era muito imaturo, eu não tinha maturidade adequada, e eu não tive o aconselhamento adequado para que eu pudesse logo ali começar a investir na minha caminhada de fé, tá certo? Até que anos mais tarde, de fato, Deus, Ele novamente, eu tenho um encontro com o Senhor, aonde Ele me dá aquele checkmate ali. Não, até agora você andou de certa forma por onde você queria andar, mas a partir de agora, meu filho, é isso não aqui, tem né, jeito, pastor? é isso aqui, tá certo? É isso que eu tenho para você. É como se Deus dissesse para mim assim: então é o seguinte, você agora decide, ou você vem para ser aquilo que de fato eu te fiz para ser, ou então a sua vida a partir de agora não tem sentido, né? Ou seja,
Está na hora de morrer também, né? E ali eu experimentei também uma morte, porque não deixa de ser uma morte, né? Morte para muitos sonhos, muitos planos, muitas coisas que você idealizou, tá certo? Agora, então, para viver o sonho de Deus para a sua vida. E de lá para cá, realmente, a vida tem sido muito abençoada, tá certo? Só bênção, né, pastor? Agora, pastor, o senhor entrou em um ponto que a gente também já vai começar a abordar aqui, que é sobre o ministério pastoral do senhor. Eu estou passando para Lucas, que tem uma dúvida aqui, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, que ele vai estar fazendo a pergunta agora para o senhor. O que um pastor faz quando ele se sente desanimado? Puxa vida, essa é terrível. Bom, muitas vezes a vontade que dá na gente é de sair correndo, né? Eita! Olha, o desânimo sempre visita, né? Não é somente o pastor. O desânimo visita, eu creio que todo crente. Todo ser humano, todo crente que de fato ele busca caminhar com Deus, ele busca um caminho de santidade. Parece que as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, de certa forma, se avizinham de tal forma que formam um cerco ali que você fica muitas vezes assim, naquela situação de que você está diante de um beco sem saída. Porque agora você não tem mais condições de enxergar aquela luzinha lá no fim do túnel. E muitas vezes você não está enxergando nenhum túnel. Aí é que é complicado, né? Mas o pastor também, ele enfrenta esses momentos de que você pensa que não tem jeito. Você pelejou com a liderança da sua igreja, por exemplo, para caminhar numa determinada direção, e aí de repente estava indo tudo muito bem, e de repente acontece sei lá o que no meio do caminho, que as coisas parecem que entorta para um lado, começa a não querer andar, e você tenta arrastar aquilo de alguma forma, e aí chega um momento que você vê que você não dá conta, não é possível, porque não é algo humano, isso aí é sobre-humano, tá certo? Então, muitas vezes, no ministério pastoral especificamente, o desânimo vem, muitas vezes, pela nossa frustração com as pessoas. E isso é algo humano. Verdade. E é algo humano. E é uma forma de Deus tratar também a gente, os pastores. Porque, humanamente falando, muitas vezes eu esperava uma resposta de Lucas, que Lucas não me deu essa resposta, e isso me traz alguma frustração, tá certo? Mas isso em momento algum frustra Deus, porque Deus conhece o coração de Lucas, e tem um propósito para isso. E a grande dificuldade do pastor é muitas vezes enxergar que Deus está agindo, ainda que não seja de acordo com aquilo que ele esperava. Mas Deus está agindo talvez para nos dar uma oportunidade de um caminhar muito melhor, muito melhor. Então, muitas vezes essas coisas acontecem como forma de Deus ministrar no coração do pastor o fruto do Espírito, que é longanimidade, que é paciência, não é? É você saber esperar que tudo tem um tempo certo, né, para as coisas acontecerem debaixo do céu. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E muitas vezes ele está querendo caminhar a 180 km por hora, numa estrada que mal te permite andar a 30 km por hora. E o pastor está com o pé no acelerador. E aí Deus precisa dar uma paradinha, né? Então, muitas vezes a gente desanima com essas coisas, por falta de entendimento. A gente também acaba voltando lá no que a gente acabou de comentar, porque todo mundo acha que a gente conhecendo a Deus, a gente sendo cristão, que vai ser uma caminhada perfeita, né? E o pastor também vive uma caminhada que ele vai ter pedras no caminho, que vai ser desanimadora, né, pastor? É verdade. E eu creio que se nós formos olhar, né, o pastor é um ser humano comum como outro qualquer, um pecador como outro qualquer, tá certo? Ele carece da graça e da misericórdia de Deus como qualquer outra pessoa.
Apenas ele tem uma incumbência de responsabilidade um pouco diferenciada, mas ele é um ser humano comum, como qualquer outro ser humano. E eu sempre brinco com os irmãos aqui para não considerar o pastor o super espiritual. Muitas vezes eu sou aquele que está mais precisando da graça e da misericórdia de Deus, né? Então, eu sempre converso com a igreja para que elas possam olhar para o seu pastor como um ser humano que carece da misericórdia e da graça de Deus e que está suscetível a se enganar, a erros, né? E eu clamo a Deus para que como corpo, como povo, como família, nós possamos nos ajudar mutuamente, né? E eu fico muito feliz quando sou advertido, admoestado por um irmão de fé, e eu recebo aquilo como, de fato, a mão de Deus, o cuidado de Deus sobre mim, né? Para me ajudar a corrigir algum rumo, a tomar algumas decisões que sejam mais acertadas, né? Então, a gente precisa entender que o pastor, antes de ser pastor, ele é um homem, é um ser humano, né? E é um pecador. Porque muita gente acha que o pastor não é pecador. O pastor é perfeito, né, pastor? O pastor é pecador, tá certo? E ele precisa todos os dias da misericórdia de Deus, da graça e do perdão de Deus, tá certo? Igual tem muitos irmãos, né? Tem hora que a gente, né, se pega falando assim: ó, pastor, ore por mim, ore por mim. E tem hora que a gente, como igreja, esquece de orar pelo Senhor, né? Pelo pastor, que precisa também, igual os irmãos, ou até mais, de oração. Porque, na minha opinião, eu vejo que os pastores têm um fardo, assim, muito... Assim, uma responsabilidade, não um fardo, uma responsabilidade muito grande, né, para conduzir. É verdade. A gente recebe de Deus, né, essa incumbência e, de fato, pesa sobre os nossos ombros o sucesso da caminhada de todos os irmãos da igreja, né? E o pastor, ele tem que se preocupar em trazer aos irmãos da igreja sempre o alimento adequado, munir a igreja, né? Suprir a igreja dos recursos necessários para que as pessoas possam se desenvolver espiritualmente. Então, o pastor é esse que tem sobre si, como se ele fosse um catalisador, né? Sobre ele vem todo esse conjunto de necessidades das pessoas e, de alguma forma, através do Espírito Santo de Deus, na ação dele, especificamente com o pastor da igreja, é que Deus vai dando direção e vai mostrando os caminhos e as estratégias, e, enfim, nós dependemos muito de Deus. E o pastor realmente, pelo próprio ofício, né, do ministério pastoral, carece dessa graça especial de Deus para que ele possa cumprir bem o seu papel. Muitas das vezes também a gente, pelo menos eu, Lucas, porque todo mundo que conhece o Senhor sabe que o Senhor é receptivo. O Senhor, a gente acha que o Senhor é até um psicólogo, né? A gente só chega para falar dos problemas da gente, o que o Senhor tem para aconselhar, só que a gente esquece que o Senhor é pai, que o Senhor é filho, que o Senhor é esposo, que o Senhor tem uma família para criar. E a gente muitas das vezes não pergunta como é que tá as coisas dentro de casa, como é que o Senhor tá, pastor, né? A gente acha que é só o levar, não, eu estou bem tristão, vou ter que ir lá conversar com o pastor para ver se eu melhoro um pouquinho. Só chega e descarrega. Isso aí é natural, eu creio que faz parte, né? A gente entende isso também. Mas, Lucas, de vez em quando acontecem umas coisas muito interessantes. Teve um dia que um irmão, ele chegou lá em casa, e aí ele disse para mim, logo na entrada, no portão, ele falou: escuta, hoje eu não vim conversar com o pastor Domingos. Eu vim conversar com o Domingo Sávio. Eu achei bacana, sabe? Porque ele foi lá, eu creio que o pensamento desse irmão foi exatamente esse: olha,
O Domingos Sávio realmente, antes de ser pastor, ele é homem, ele é esposo, ele é pai, né? E foi muito proveitosa e muito gostosa a conversa com aquele irmão naquele dia que ele foi, sabe? E eu achei aquilo incrível, e foi assim, eu entendo que foi Deus também, movendo pessoas, ele sempre move pessoas para cuidar da gente, né? Porque de fato naquele dia eu estava assim, meio que precisando de alguém Para te ouvir. para conversar fora desse estigma de pastor e ovelha, sabe? Mas sobre a realidade de um homem que é marido, com outro homem também que é esposo, né? E tem filhos, e foi muito bacana, muito legal, gostei demais. E o senhor também já falou aí de inúmeras renúncias, né, que o senhor tem que fazer durante todos os dias para continuar como pastor. O senhor falou aí, eu ia até fazer uma pergunta aqui de uma renúncia. O senhor teve para assumir esse dom de ser pastor? Além dos sonhos, né, que o senhor falou aí no início. Na verdade é o seguinte, e aqui eu volto a insistir, a caminhada de fé não é só do pastor, de qualquer cristão, de qualquer crente, é uma caminhada de renúncia, sabe? A renúncia, ela faz parte da história que Deus quer escrever com a gente. Eu preciso estar atento sempre, Mateus, às renúncias que Deus ele exige de mim para que eu possa receber dele aquilo que ele tem para mim. Eu li um livro uma vez, eu esqueci o autor, mas é um livro muito interessante, que o título do livro é o seguinte: é preciso perder para ganhar. É preciso perder para ganhar. Eu recomendo, se você achar aí, é importante, é um livro cristão. Nesse livro, então, eu aprendi, Mateus, que toda renúncia, quando você tem consciência dela, então já é Deus trabalhando no seu coração a necessidade de você fazer aquela renúncia. Mas Deus não está te pedindo para fazer aquilo porque Deus é mau. Não é porque Ele não quer que você sonhe, que você faça planos. Não. A perspectiva, apesar de num primeiro momento parecer isso, tá certo? Mas a perspectiva é que Deus está querendo que você renuncie àquela caminhada ali, porque Ele tem algo muito melhor e mais promissor para você. O difícil é nós, na nossa limitação, nós entendemos isso, tá certo? Se eu tivesse entendido lá no primeiro momento as renúncias que Deus propôs para mim, eu teria me preparado muito melhor para o ministério. Deus, então, quando Ele me chama para o ministério, logicamente Ele quer me encaminhar para um seminário de formação pastoral. E aí eu falei, não quero fazer o seminário, vou fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia. Olha só, a renúncia eu tinha que ter feito lá atrás, tá certo? Não que Deus vai dizer assim e tem que ser determinístico, não. São muitas vezes renúncias adequadas para a caminhada que Deus pretende com a gente. E eu fiz engenharia e o que aconteceu? No ano que eu me formei, houve uma recessão de construção civil no Brasil. A engenharia civil, foi pro espaço, moço. Foi pro chão, né? Foi pro chão. Ficou 1 ano e meio em recessão. Grandes empresas, grandes construtoras da área civil faliram, né? E aquela teria que ser a forma de os meus olhos se abrirem para a realidade de Deus dizer para mim, escuta, não é isso que eu tenho para você, tá certo? Mas eu fui renunciar a tudo isso muitos anos depois, tá certo? Depois de ter batido muita cabeça. Mas ainda hoje Deus, ele me visita para algumas renúncias, tá certo? E eu preciso ter o cuidado, a sensibilidade para observar
aquilo que Deus está me pedindo naquele momento, tá certo? Muitas vezes é uma coisa simples. Você planeja ir, por exemplo, para Montes Claros para para passear lá no shopping, tá certo? De repente surge uma tempestade na sua vida, tá certo? E aquilo te leva então a renunciar desse plano. Deus está te levando por quê? Porque Ele tem algo melhor e mais importante para você naquele momento do que a sua diversão, do seu entretenimento, tá certo? E talvez será possível você ser instrumento de Deus para aquilo que Deus deseja, se você estiver disponível aqui nesse momento. Porque alguém há de precisar de você exatamente nesse momento, e se te procurasse, você não estaria aqui, estaria em Montes Claros. E isso acontece. E eu já, nitidamente, esse é um exemplo que eu estou dando, que já aconteceu, de eu não entender a motivação daquela renúncia, mas depois que eu realmente me dobrei a Deus e decidi ficar, eu precisei atender alguém que estava numa situação desesperadora. E se eu não estivesse aqui, eu não teria a oportunidade de ser o canal de bênçãos de Deus na vida dessa pessoa. Percebe? Uhum. Então, renúncias Deus sempre vai pedir para a gente mesmo, ao longo da nossa caminhada. Não é só para o pastor. Eu volto a insistir. Todo cristão, todo crente, ele será desafiado a renunciar a algumas coisas, para que eles possam receber o melhor de Deus para as suas vidas. Sim. E agora que eu pedi o pessoal aqui dos bastidores preparar ali, tem um líquido, nós vamos tomar ali, pastor. Melhorar esse calorão. Aí sim. Não vou falar não, porque senão vai fazer propaganda. Não pode, né? Muito bom. Eles vão preparar lá para nós, por enquanto a gente vai, né, continuando aqui. Agora nós vamos entrar naquela brincadeira que eu falei com o senhor, que nós preparamos, colocamos lá no Instagram do Move, no Instagram da igreja, né? O pessoal mandar as suas dúvidas. O senhor responder se é mito ou se é verdade. E se o senhor quiser explicar, pode ficar à vontade. Vamos estrear também esse quadro aí, né, de mito e verdade. E nós tivemos muitas participações, não só de membros da igreja, né? Tivemos participações de membros de outras igrejas, de várias pessoas que seguem as nossas redes sociais. Foi muito boa a participação. Que bom, então. Que bom. E que responsabilidade, né? E que responsabilidade. Então, tem perguntas diversas aqui, muito polêmicas. Tem pergunta até com fogo. Muito bem. Eu quero só adiantar que, obrigatoriamente, eu não tenho que ter resposta para todos. Isso, né? Isso. Pode começar, Lucas. Então, vamos lá. Essa aqui, hein? Pelo menos uma vez, o pastor já teve vontade de ser apenas um membro comum da igreja? Não. Uma vez, não. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E várias vezes. Uma pergunta meio polêmica, que várias pessoas já vieram a mim perguntar, então o senhor vai esclarecer aqui para nós. É mito ou verdade? Se é mito ou verdade. O senhor é bolsonarista? Misericórdia, né? Eu não posso responder isso. Né? Eu, infelizmente, até eu recebi um post no meu WhatsApp de um colega pastor trazendo uma informação de que aprovaram essa semana uma lei no TRE dizendo que a partir do próximo período eleitoral as igrejas estarão liberadas para fazerem propaganda política dentro dos seus templos. Tá não certo? Tem nada a ver. Eu ainda não me certifiquei disso, eu recebi agora, poucos minutos antes de vir, está lá, e eu vou até atrás disso para saber, porque é o fim da picada. Para mim, eu acho que é o fim da linha. Uma das coisas aqui no Brasil que é muito interessante, e eu prezo muito por isso, é a laicidade do Estado. Isso significa dizer que política e religião não devem se misturar, porque
tratam de coisas e dimensões diferentes da vida humana, tá certo? Eu creio que elas têm que caminhar paralelamente, juntas, tá certo? Mas não podem se misturar. Então eu quero me dar o direito de renunciar a responder essa questão, tá certo? Porque não combina. É uma pergunta Não combina, muito... né, não combina. Mas a resposta do senhor, creio eu que já é boa. Porque eu vejo assim que hoje cada um tem seu direito de apoiar e votar em quem quiser, né? Mas eu vejo que a igreja em si, ela tem que se ater ao objetivo que ela foi criada. Então, só para não ficar sem resposta, eu quero dizer o seguinte: eu oro pelo nosso presidente sempre eu oro por ele. Eu torço pelo sucesso dele. E o que depender de mim para ajudá-lo na condução dessa atribuição de valor que ele recebeu da população brasileira, eu vou estar sempre disponível para ajudá-lo. Por quê? Eu creio que nós temos que criar, enquanto cidadãos, o espaço adequado para que políticas públicas possam acontecer para beneficiar o cidadão. Então, eu jamais posso fazer uma trincheira de combate a qualquer autoridade política que foi constituída sobre nós. Eu tenho que entender que Deus constituindo essas autoridades, eu preciso agora me unir a elas para juntamente nós podermos fazer o melhor para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa nação. Sim. Então, eu preciso orar, interceder a Deus para que Ele possa iluminar a mente e o coração do nosso presidente, para que as decisões que ele venha tomar sejam boas, importantes para toda a nação brasileira. Tá certo? Verdade. E o senhor até falou no culto, uma dessas pregações de domingo, que por esse motivo o senhor gosta muito de participar de conselhos, né, no nosso município, né? E tem uma perguntinha aqui que veio colada com a outra. O senhor tem vontade de se candidatar a algum cargo político? Eita, essa pergunta é boa também. Né? Né? Só pegar só o líquido lá para o senhor refrescar a memória, um pouquinho. Essa pergunta é muito boa, mas eu não tenho dificuldade para responder não. Lucas, muitas pessoas sempre já se achegaram a mim até para oferta, né, de candidatura em algum cargo político, mas eu entendo o seguinte: não tenho nada contra um cristão participar enquanto candidato a qualquer cargo eletivo publicamente. Eu acho que é até importante que os cristãos realmente possam ter maturidade suficiente para se candidatarem, se elegerem. Mas eu entendo o seguinte: especificamente, eu recebi de Deus um ministério muito melhor, muito mais glorioso do que o ministério de ser um vereador, de ser um prefeito, de ser um presidente da República. Eu entendo que a função, o cargo que eu ocupo tem mais relevância e mais importante do que qualquer um desses aí. Qualquer um desses aí. Porque esses cargos, presidente, prefeito, vereador, foram outorgados a eles pelo povo, por homens. Agora, o meu cargo, a minha função, ela me foi outorgada pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, se eu renunciar a isso que eu recebi de Deus para receber algo dos homens, eu acho que eu estou caminhando para trás. Eu estou andando para trás. Então, o pastor, e eu não tenho assim, e aqui não vai nenhuma crítica incisiva sobre pastores que são políticos, mas eu entendo que quando o pastor ele abre mão do seu ministério pastoral para ser um político, ele caminhou para trás. Ele desistiu de uma caminhada com Deus para caminhar com os homens. Então eu
respondendo efetivamente a sua pergunta, Lucas, ainda que muitas vezes aquilo arde no coração o desejo, né? Porque a gente, não vou negar que a gente não tem o desejo, tá certo? Mas o que fala mais alto é o meu relacionamento com Deus, o que eu recebi de Deus, sabe? E eu dizer não para Deus, para dizer sim para os homens, eu creio que eu estou caminhando para trás. Muito boa a pergunta e muito boa a resposta também. Mito ou verdade, pastor? Isso aqui é bom. Esse aí é top, né? Para líquido refrescar o misterioso. calor, a memória. Esse é misterioso, o povo tudo viu os rótulos, não vão cobrar. Pastor tem que ser atencioso a causas e necessidades alheias? Verdade, isso aí é a mais pura verdade. O pastor, ele precisa ser sensível a isso e tem que levar a igreja a buscar essa sensibilidade, tá certo? Nós precisamos estar sensível às causas e às dificuldades das pessoas, porque nós fomos chamados por Deus para sermos sal e luz, ou seja, sal e luz significa aquilo que dá caminho, aquilo que dá sabor, aquilo que dá tempero. A luz é aquilo que aponta para a realidade de aonde que nós precisamos caminhar. Então, a necessidade das pessoas, elas precisam ser vistas e percebidas por todo cristão. Todo cristão, ele tem que estar sensível a isso, e principalmente o pastor. O pastor, ele tem que estar sensível a isso. Então, isso aí é a mais pura verdade. Lá vem outra. É mito ou verdade que o senhor é turrão nas coisas certas? Isso é verdade também. E eu tenho orado muito a Deus para Ele me dar um pouco mais de equilíbrio, tempero, porque tem hora que você tem tanta certeza de que é daquele jeito e que você não admite alguém dizer que é diferente, entendeu? E eu sofro muito por isso, porque muitas vezes não é daquele jeito que eu penso. Outro jeito é melhor, tá certo? Mas eu sou assim um pouco ignorante ainda, mas Deus tem me tratado, sabe? Tá certo. Então isso aí é verdade também. E tivemos a participação aí do nosso amigo, irmão e pastor Sandro, lá da Igreja de Deus, Avivamento Bíblico. Teceu aqui um elogio ao senhor, chamando o senhor de super homem. Mas aí é uma pergunta minha. Mito ou verdade? O pastor tem que ser um super homem para aguentar aí carregar essa responsabilidade? Não, eu acho que isso é mito. Aí, primeiro que não há como você ser esse super-homem. Eu creio que a perspectiva, principalmente do pastor, é entender que ele é um homem comum, simples. É um homem, sobretudo, pecador. O apóstolo Paulo, ele quando vai falar sobre essa realidade, olha que ele defendeu muito o seu apostolado, mas tem um momento ali que ele vai dizer assim, olha, sobre a questão dos pecadores, e ele vai dizer, dessa turma aí, eu sou o pior. Olha o que ele vai dizer. E eu creio que o pastor, ele precisa entender isso, sabe? Ele não é super coisa nenhuma, ele é um homem comum e é um homem também que ele precisa demais da conta da graça especial de Deus, da misericórdia de Deus, dos caminhos de Deus, tá certo? A gente precisa colocar à disposição das pessoas dons e talentos que nós recebemos. E o que eu procuro, não somente no ambiente da igreja, mas também no ambiente social, no ambiente da cidade, é colocar os meus dons e talentos que Deus me deu à disposição das pessoas. E o que eu procuro é servir as pessoas da melhor forma que eu puder. E nisso aí eu luto muito para que eu não desperdice os dons, talentos e habilidades que Deus me deu. Eu não quero ser encontrado como aquele que enterrou seu talento. Então, se Deus me deu uma capacitação, se Deus me deu sabedoria e inteligência para algum tema, algum assunto,
eu vou colocar isso à disposição das pessoas, para ajudar as pessoas na sua caminhada. Tá certo? Então, quanto a isso, realmente eu luto muito para ser, não para ser o cara, né? Porque eu não sou, mas eu luto para colocar o que Deus me capacitou, me deu, à disposição das pessoas. E agradecer aí, né, a participação, pastor Sandro, e agradecer também a participação de todos que nos mandaram essas mensagens e mandaram mais outras aqui que Lucas vai ler. Então vamos lá. Domingo Sávio, como pastor, já pensou em desistir e assumir uma outra profissão? É mito ou verdade? Bom, isso aí, Lucas, a palavrinha é pensou. Pensou. Pensar a gente sempre pensa, então não deixa de ser verdade. Né? A gente sempre pensa, e principalmente quando a gente olha para a realidade, até mesmo daquilo que Deus nos permitiu de formação, né, e de experiência profissional em outros campos. Então pensar é verdade, a gente sempre pensa. Mas a decisão é diferente, tá certo? Naqueles momentos, como eu respondi lá atrás, em que a gente fica um pouco chateado, frustrado com algumas coisas, você pensa, gente, por que eu estou jogando meu tempo fora num lugar desse que o trem não anda, né? Não tem hora que a gente está assim, né? A gente não consegue andar, né? Mas quando eu olho para a realidade do meu caminhar com Deus até aqui, eu falo, gente, o que eu estou reclamando da vida? Não é certo? Então é o seguinte, a gente às vezes pensa muitas coisas, tá certo? Mas logicamente a decisão de abandonar para ir eu nunca tive. Aí é um mito, né? Se for decisão é mito, nunca tive, tá certo? Uma outra. Mito ou verdade? O senhor nunca passa um dia sem orar ou ler a Bíblia? Essa é boa, né? Muito bem. Eu já passei alguns dias sem contato com a palavra de Deus durante esse tempo. Mas eu acho muito difícil eu passar hoje um dia sem um contato com a palavra de Deus, sem um contato com Deus. Existem dias em que a gente faz isso com mais intensidade. E esses são os melhores dias, quando a gente separa um tempo maior para estar com Deus e ler a palavra de Deus. São os melhores dias da sua vida, é quando você separa um tempo maior para essas coisas. Acontece que muitas vezes, pelos problemas que surgem, pelas jornadas de atendimento que você tem, muitas vezes você não tem aquele tempo que você gostaria de ter para o contato com a palavra de Deus. Mas eu, conforme eu disse, né, durante a minha vida de caminhada, alguns dias eu passei sem ter contato com a palavra de Deus, por N motivos, né? E não foram poucos, foram muitos dias. Mas é difícil eu passar um dia sem essas coisas, tá certo? Tem até mais duas aqui. Aí é como aquele dia para mim não foi contado. Tem até mais duas aqui, mas só que o senhor já respondeu no decorrer das outras respostas, né? Sim. Aí, depois eu mando para o senhor no privado para o senhor me responder. E caminhando, né, para o final, vamos aqui algumas outras dúvidas que eu tenho aqui. Qual deve ser a nossa postura como igreja, né, e o que devemos agir como cristãos na atual situação do nosso país, em que vemos muitas pessoas caminhando em sentido oposto ao que nós falamos aqui, contra o nosso Jesus, que é irresistível. Muito boa essa pergunta, e aqui eu quero recobrar nossa própria campanha de missões, né, nacionais. Eu creio que a maior contribuição da igreja
nesse momento em que o Brasil está passando por ele, o mundo está passando por ele, nós precisamos levantar um clamor a Deus por nossa nação, pela nossa gente, sabe? E quando eu falo isso, a gente tem que não somente orar pelos que estão distantes, mas principalmente pelos que estão próximos. Tudo começa em Jerusalém, tudo começa em casa, tudo começa aonde os seus pés estão plantados. Então eu creio que nós precisamos de um clamor por nossa cidade, por coração de Jesus. Por quê? Porque essa gente precisa de Jesus. Não é só nós que temos Jesus que precisamos de Jesus. O povo de coração de Jesus precisa de Jesus. Ainda que ache que não precisa, mas você que está nos ouvindo, você precisa de Jesus. E a sua vida está clamando por isso. E você precisa abrir os seus ouvidos da fé, sua mente, o seu coração, para entender que esta é uma necessidade fundamental da sua vida, da nossa vida. Então, o que a igreja irresistível há de fazer nesse momento? Clamar a Deus por nossa nação, clamar a Deus pelo nosso estado, clamar a Deus pela nossa cidade, clamar a Deus pelo povo da nossa cidade e proclamar a essa gente a palavra de Deus, compartilhar com essa gente a palavra de Deus, que é a única esperança. E como nós comentamos lá no início, né? O tema de missões nacionais que iniciou no dia 1º deste mês, no mês de outubro, é isso. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é a única esperança, e a gente vê, né, nesse tempo, principalmente de pandemia, quanto vulnerável as pessoas se tornaram ainda mais, né? O quanto o que já era difícil se tornou ainda mais complicado, principalmente para a igreja, não? Exatamente, eu creio que se nós pudéssemos compreender a dimensão espiritual da realidade da pandemia, é a forma através da qual Deus está dizendo a todo ser humano sobre a fragilidade da sua vida. Deus, de certa forma, está revelando ao mundo, às pessoas, que elas não são donas de suas vidas. Muitas vezes nós vemos pessoas saudáveis, Mateus, né? Cheias de vida, saúde, pessoas que malham todos os dias numa academia, cuida da sua saúde, né? E de repente, por algo que invisível, é um vírus, leva essa pessoa a óbito, cheia de saúde, cheia de vida, tá certo? Qual é a leitura que nós precisamos fazer disso? A leitura é exatamente, simples assim, é a forma através da qual Deus está dizendo: olha, a sua vida não te pertence, abra os seus olhos, você não se pertence, você pertence a Deus. Os seus dias, os nossos dias estão todos contados, conforme nos diz o próprio Davi no Salmo 139. Todos os meus dias foram conhecidos pelo Senhor antes que nenhum deles existisse. Então todos nós que estamos vivos temos uma data de validade. E não há nada que nós possamos fazer para antecipar ou adiar essa data. Esse dia já está determinado por Deus, porque somos de Deus, pertencemos a Deus, e esta pandemia está nos revelando exatamente isso, que nós não nos pertencemos. Então, diante disso, o que eu preciso fazer? Quando eu estou com algo que não me pertence, o que eu preciso fazer? Levar este algo ao seu dono,
devolver ao seu dono. Não é assim que nós fazemos? Quando você me pede alguma coisa emprestada, eu te empresto. Tá certo? Mas você vai usar e depois você vai devolver ao dono. Assim nós devemos agir. Se a minha vida não me pertence, eu preciso devolvê-la a quem é dono da vida. Eu preciso entregar a minha vida a essa pessoa. Essa frase aí é top, né? Nós vamos até gravar ela. Pois é, e essa é a realidade. E a pandemia está aí para nos dizer isso, abertamente. O que as pessoas precisam então? Olha, eu estou vivo, o vírus ainda não me levou, e eu posso dizer isso com propriedade. Pode, né? senhor. Porque eu estive lá. Então, se eu estou vivo, é porque Deus tem expectativa que eu venha entregar a minha vida para Ele, devolver a minha vida para Ele, porque a minha vida, de fato, pertence a Ele. E muitas vezes as pessoas estão usando a sua vida achando que ela pertence a ela, e não pertence. Você não se pertence, nós pertencemos a Deus. E o caminho mais sensato para você é você se render a Deus e entregar a sua vida a Ele, porque com certeza a sua vida vai dar um up. Você vai fazer um upgrade da sua vida, você vai viver um novo tempo, porque Deus tem um novo tempo para você, uma nova realidade. E vai encher o seu coração de esperança, porque Jesus é vida. Verdade. E é vida abundante. Sim, isso. E para a gente começar a finalizar o nosso primeiro podcast, eu quero encerrar, pastor, com uma perguntinha bem acentuada, posso assim dizer, né? Qual tem sido, de tudo isso que a gente falou, o nosso maior erro? Nosso maior erro? Nosso? Isso. Meu? Nosso, em Nosso. geral. Eu creio que o nosso maior erro, o erro maior da nossa geração, é nós não vivermos os nossos dias com a urgência que Deus está abertamente sinalizando para a gente. É nós vivermos sem a expectativa de que o Senhor Jesus virá a segunda vez. É nós não ansiarmos pela segunda vinda de Cristo. É nós nos esquecermos desse detalhe fundamental. Eu creio que esse tem sido um dos maiores erros da nossa geração. É viver confortavelmente os nossos dias, não entendendo que Deus tem urgência. Não entendendo que essa palavra, que é a palavra de Deus, urgentemente precisa ser compartilhada com o maior número de pessoas possíveis. Nós não entendemos que quando Jesus ali diante do Sinédrio falou, olha, vocês não estão trabalhando no sábado, mas o meu Pai trabalha até hoje. Jesus está querendo dizer, olha, da urgência. Aquilo é uma mensagem de urgência. E muitas vezes nós estamos confortavelmente vivendo os nossos dias como se essas coisas não fossem acontecer. Tranquilamente, né? Então, eu creio que o nosso maior erro da nossa geração é nós não termos esse senso de urgência do juízo de Deus que será derramado sobre a terra. De centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão hoje sem nenhuma esperança. Se nós olharmos estatisticamente dos 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra, apenas 2 bilhões e meio se dizem cristãos. Isso é 1/3 da população. Significa dizer que 2 em cada 3 habitantes do planeta Terra não conhecem Deus, o Deus da salvação. Eles estão iludidos com a vida. Não têm o mínimo senso de que a vida deles está em alto risco. E nós, igreja, muitas vezes estamos sem esse senso de urgência.
sabe? De alcançar as pessoas. Então eu creio que o que Deus está chamando a nossa atenção para esse tempo é que nós precisamos levar essa palavra de fé, de esperança e de salvação para o maior número de pessoas possíveis e vivermos esse tempo, o tempo do fim, o tempo do fim. Sobre todos os sinais que eu consigo entender, desde o Primeiro Testamento, com o livro dos profetas, principalmente Daniel, né, que fala sobre escatologia, ou seja, aquilo que há de acontecer nos últimos dias, e depois nós fazemos uma ponte ali com a visão de João no Apocalipse sobre a realidade dos últimos dias. Todos os sinais, meus irmãos, ali, eu creio que o mais forte que ainda está ali para se cumprir é a realidade do número exato de pessoas que haverão de ser salvas. Deus tem a conta dessas pessoas. Se você pega ali capítulo 6, 7, 8 de Apocalipse, você vai ver que abertamente Deus está dizendo, olha, eu já tenho um número de pessoas que haverão de ser salvas. Esse número é exato, ou seja, todas essas pessoas estão com seus nomes escritos no livro da vida. E isso está na mão do Cordeiro. E o dia que ele desatar o selo e abrir esse livro, é o fim. Acabou. Então, nós estamos na iminência da segunda vinda de Cristo. E nós precisamos viver a urgência desse tempo. A igreja precisa ter esse senso de urgência, de levar ao maior número de pessoas possível a palavra do Senhor, que transforma. O Evangelho, que tem o poder, conforme nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:16, o poder de transformar as pessoas, sabe? Então, o que a nossa igreja está precisando? Senso de urgência. Grande expectativa na vinda do Senhor Jesus para nos resgatar para a eternidade com Ele. Precisamos de ter esse senso de urgência. Eu creio que foi um momento muito bom, né, pastor? Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Já chegamos. Que bom. Já tocaram o sininho aqui do tempo. Eita, mas foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês, viu, pelo carinho, pela gentileza. E peço desculpas aí se não deu para a gente responder adequadamente. Foi show foi de bola. Ótimo. Nossa. Mas eu acho que foi bom, né? Foi um Demais. Foi um show de bola. E espero que a gente continue, né? Esse bate-papo depois, que a gente possa ter outras oportunidades, né? E talvez até um nível de interatividade maior, né, Mateus? Vamos trabalhar para isso, para que a gente possa ter mais pessoas ainda participando e a gente possa responder, tá certo? Sim. Gostei demais. Eu também gostei bastante. Eu Muito. gostaria também, ótimo. né? Vocês estão de parabéns. Deus continue abençoando vocês. Eu gostaria de agradecer aí a toda a equipe que está por trás das câmeras. Marcos Paulo, que, coitado, não estava quase nem dormindo, estudando. É verdade. Estudando os programas para ofertar essa imagem, essa transmissão, com o mínimo de qualidade, né, que precisamos ter. E é muita gente que está por trás aqui, Mateus. Vitor está ali acenando, querendo que eu fale o nome dele. É até covardia a gente citar nomes, que a gente vai acabar esquecendo de alguém, mas é uma equipe valorosa, né? Uma equipe muito, muito trabalhadora, né? E vocês estão todos de parabéns. Todos de parabéns. Que Deus continue abençoando e iluminando vocês. Amém. E agora é marcar a data do próximo, se Deus quiser. Teremos mais e mais vezes. Creio eu que este é o primeiro que irá impulsionar outros. Primeiro de muitos, né? De muitos. E eu tenho grande expectativa de que pelo menos eu consiga fazer um por semana. Vai ser bom, não vai? Vai ser bom demais, viu? E aí nas redes sociais aí da igreja você sinaliza se está querendo. Gostou, se quer gostou, mais, se não gostou, se não se gostou. continua, se não, né? Dê as sugestões, né? Sugestões, periodicidade, né? É isso mesmo. Tá certo? E Tá agradecer, muito bom. né, a todo mundo que assistiu aí do início ao fim. E este foi o nosso primeiro Moviecast. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos e que possa de fato trazer paz, alegria e esperança ao nosso coração. E para finalizar ainda,
Não esquece de deixar aí o seu gostei não e comenta pra gente interagir, tá bom? Obrigado e boa noite a todos.